E como nós podemos calcular essas tais frequências alélicas e, por conseguinte, as frequências genotípicas, né? Usando, finalmente, os nossos marcadores moleculares. Como nós podemos fazer isso? Por exemplo, como podemos calcular frequências alélicas em populações usando o marcador codominante? Como calcular frequências alélicas em populações usando o marcador dominante? Ou como calcular frequências alélicas usando o marcador codominante com múltiplos alelos, né? Aqui nós podemos dar um exemplo, né? Como calcular frequências alélicas em populações usando, por exemplo, o marcador RFLP. Como calcular frequências usando o marcador RAPD. Calcular frequências alérgicas usando o marcador microsatélite, por exemplo. Então, aí nós temos, então, utilizando o marcador codominante, né? Lembrando o marcador codominante, né? Se nós tivermos apenas o perfil eletroforético como informação desse marcador codominante, né? Sem conhecimento de sequência, nós podemos, então, ter, por exemplo, para cada indivíduo, diferentes perfis eletroforéticos, né? Que diferem aqui, por exemplo, um homozigoto dominante, né? Um heterozigoto e um homozigoto recessivo. Ou então, ele é codominante, né? Esse indivíduo é homozigoto para um alelo e esse indivíduo é homozigoto para o outro alelo, né? E esse seria um heterozigoto. E aí nós podemos pontuar as bandas, né? Como nós fizemos anteriormente. O código ele é binário. Então, nós temos que este alelo ele está presente no indivíduo 1 e 2 e ele está ausente no indivíduo 3, né? Como nós podemos ver aqui, ok? E aqui o indivíduo 1 não apresenta o alelo A2, ok? Como podemos ver aqui. O indivíduo 2, como é heterozigoto, apresenta o alelo A2 e o indivíduo 3 apresenta, pois ele é homozigoto para este alelo, ok? E aí, então, nós podemos dar essa pontuação, né? De acordo com a posição no gel, ou podemos então pontuar dessa forma, tá? Da forma que for melhor para nós. E aí então, nós temos então o cálculo das frequências alérgicas usando o marcador codominante, né? Os genótipos são esses, né? Homozigoto para um alelo, homozigoto para outro alelo e heterozigotos, né? A frequência genotípica de cada um está estabelecida aqui, né? P ao quadrado para um alelo, Q ao quadrado para um genótipo, perdão, Q ao quadrado para o outro genótipo e 2pq para o heterozigoto, né? Que somados todos devem dar 100% ou 1 também em matemática, né? E aí nós temos que a frequência genotípica esperada, aqui esperada porque nós estamos partindo do pressuposto que o equilíbrio de Hardy-Weinberg nos atende aqui para esta população. E aí, então, nós temos que fazer nossas amostragens, o número de indivíduos que se portaram, né? Que apresentaram o genótipo homozigoto para o alelo A1 são em número de 40, né? Que apresentaram o genótipo heterozigoto apresentava-se, então, número de 20, né? 20 indivíduos, né? Aqui 40 indivíduos e aqui 20 indivíduos. E o número de indivíduos que foram homozigotos do tipo contendo apenas o alelo A2 eram 140, que no total, somados, davam 200 indivíduos da população, né? Ou seja, 100% é igual a 200 indivíduos, né? E aí nós temos aqui 140 para esse genótipo, 20 para o genótipo heterozigoto e 40 indivíduos para o genótipo homozigoto para este alelo, né? E aí nós temos então a frequência genotípica observada, né, que será sempre o número de indivíduos portando esse genótipo sobre o número total de indivíduos, né, 200. Então 40 por 200 igual a 0,2, 20 por 200, 0,1, 140 por 200 igual a 0,7. Tudo isso deve dar, então, 100% ou igual a 1, ok? E aí, então, como nós calculamos as frequências alélicas, perdão, para cada um deles? Nós podemos, então, fazer, né, a soma, no caso aqui dos alelos que contém perdão, a soma dos genótipos, contendo cada um dos alelos, né? E a forma mais fácil seria o quê? No caso, né? Contar o homozigoto para um determinado alelo, né? Esse homozigoto, esse genótipo homozigoto A1 apresenta essa frequência genotípica, né? Então, todos os indivíduos com esse genótipo apresentarão esse alelo, então nós consideramos ele, né? Mais a metade dos heterozigotos, pois parte dos alelos estão também em indivíduos heterozigotos. Então, todos os indivíduos homozigotos para este alelo estarão contidos aqui, e metade dos indivíduos heterozigotos, pois o organismo é diploide, então metade
do genótipo é de contribuição deste alelo. Então, no caso aqui, seria 0,2 mais a metade, 0,1, que seria então 0,25, né? Essa é a frequência alélica para o alelo A1. E aí, com o alelo A2, né, nós temos então um Qzinho. Da mesma forma, nós podemos ir direto, né, em que a frequência genotípica dos indivíduos homozigotos, que só contém este alelo, ela é totalmente considerada, e a metade dos indivíduos heterozigotos, né? Porque metade do genótipo é de contribuição dos indivíduos dos alelos A2, ok? Então, 0,7 desse homozigoto, para esse alelo, mais a metade da frequência do indivíduo heterozigoto, né? Que é 0,1, o que dá então 0,75, que somadas, né, essas duas frequências também dá 1 ou 100%. Ou seja, toda vez que a gente for somar, no caso as frequências alélicas ou genotípicas, sempre terá que dar 1 para que nós possamos então ter a frequência alélica genotípica total para estes indivíduos. E aí, nós temos então um exemplo aqui do codominante, né? Nós podemos ter 3 marcadores codominantes ao mesmo tempo, né? Um marcador para o locus A, um marcador para o locus B, um marcador para o locus D, ok? E aí nós temos então essa distribuição, né? No caso, nessas posições, o indivíduo 1, por exemplo, aqui, ele tem no locus A, né? As duas bandas, o indivíduo 2 apenas só na primeira posição, o indivíduo 3 tem as duas bandas, o indivíduo 4 não tem na primeira, só tem na segunda, e por aí vai para cada locus, ok? A cada locus aqui é um marcador molecular codominante. E aí nós podemos fazer o mesmo exercício, tá? Tal como nós fizemos anteriormente, tá? Para cada um desses locus, ou seja, para cada um desses marcadores codominantes. Bom, usando um marcador dominante, nós já sabemos que iremos perder a informação sobre os heterozigotos, pois os heterozigotos eles irão conter um gene recessivo, quer dizer, perdão, um alelo recessivo, né, do gene. E aí então esse alelo recessivo ele vai ficar mascarado dentro da banda, que pode ser tanto, no caso, um homozigoto, como pode ser o heterozigoto. Apenas nós podemos saber quando é um homozigoto recessivo, pois não ocorre a presença de bandas. Porém, durante a presença da banda, nós temos que pode ser tanto o indivíduo homozigoto como o indivíduo heterozigoto, pois o alelo dominante mascara a presença do alelo recessivo, né? Diferentemente do que nós vimos aqui, né? Em que o alelo recessivo, né, ou codominante também aparece. Então, nós temos que, quando nós formos pontuar, nós só podemos contar com o alelo dominante, né? Ele está presente ou ele não está presente. O recessivo nós não podemos contar com ele, pois ele está mascarado. Ele pode estar mascarado aqui, quando a gente trata aqui, por exemplo, dos heterozigotos. Bom, e aí, novamente, nós temos aqui um marcador dominante, né? Vamos contar aqui, por exemplo, os fenótipos, né, ao invés dos genótipos, que também a gente pode usar da mesma forma que a gente viu nos genótipos. Então, nós temos o fenótipo A, né, o Azão mais algum alelo aqui, que pode ser o Azão, Azão ou Azão, Azinho, né? E o fenótipo Azinho, Azinho, né? Nós só podemos verificar a presença do dominante, né? Ou verificar o recessivo a partir da presença do homozigoto recessivo. Então, os genótipos homozigoto dominante e heterozigoto estão todos englobados na presença do alelo dominante, ok? E aí, então, nós temos que a frequência de fenótipos ela se dá como p ao quadrado, que considera, então, a frequência do genótipo homozigoto dominante, e, no caso 2, pq, que considera a frequência do heterozigoto. E aí, aqui, Q ao quadrado considera a frequência do homozigoto recessivo. E, novamente, isso aqui tudo tem que dar 100%, né? Ou igual a 1. Então, o número de indivíduos que deu esse perfil, né, que representam o alelo dominante, foram de 84 indivíduos, né? Enquanto que indivíduos que foram homozigotos recessivos confirmados foram 16, num total de 100 indivíduos amostrados. Então,
a frequência de fenótipos será igual a 84 dividido por 100, que é 0,84, e 16 dividido por 100, que é igual a 0,16, que somadas essas frequências também têm que dar igual a 1, né? E aí, então, nós podemos apenas fazer um cálculo estimado do que seria, por exemplo, o alelo recessivo, né, a frequência do alelo recessivo, a partir da raiz quadrada, no caso, da frequência genotípica do homozigoto recessivo, tá? Mas aqui já coloco aqui como esse valor é uma estimativa enviesada, porque não leva em conta os alelos contidos nos heterozigotos, que estarão aqui, ok? Então, o Pzinho seria igual a 100% menos Q, que foi estimado, tá? Mas esse Qzinho aqui conta apenas com os homozigotos recessivos, tá? Não conta com os alelos que estão contidos nos heterozigotos. Então, esse valor aqui é um valor enviesado, né? Ele subestima a frequência dos alelos recessivos, tá? Desconsidera os recessivos que estão nos heterozigotos. E aí nós temos também um marcador, como calcular a frequência alélica usando marcadores codominantes com vários alelos, como é o caso aqui, por exemplo, se a gente usar um microsatélite, que pode ser multialélico, né? Nós temos, por exemplo, diversas combinações, como, por exemplo, genótipos A1, 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 A2, A1, A3, A2, 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 A3 e A3, A3, né? Ou seja, seriam 3 alelos que podem combinar de formas diferentes entre si, tá? E aí, quando a gente faz a pontuação de bandas, a mesma coisa, né? Para cada indivíduo, nós temos, então, 3 alelos. E aí, então, o indivíduo 1 apresenta somente um alelo, o indivíduo 2 apresenta os dois primeiros alelos, A1 e A2, o indivíduo 3, o A1 e o A3, mas não o A2, ok? E por aí vai. E aí a gente pode representar dessa forma nessa tabela, ou a partir da presença de cada alelo, né? Alelo 1, 2 e 3, para cada indivíduo. E aí nós temos, então, como calcular as frequências, usando, então, todos os alelos possíveis, tá? E a gente vai calcular, então, a frequência genotípica esperada, baseada no equilíbrio de Hardy-Weinberg, né? Do indivíduo homozigoto para A1, né? Então, A1, A1, P1 ao quadrado, A1, A2, 2P1 e P2, né? Aqui vejo que nós estamos mais colocando somente o P e o Q, pois o alelo aqui no caso ele pode ser, no caso, tanto 1, o 2 ou 3, então seria o P1, né? Então, o A1 e o A2, P1 e P2, o A1 e o A3, 2P1 e P3, ambos são heterozigotos, este é um homozigoto, então P2 ao quadrado, aqui 2 e 3, né? Então 2P2, P3, outro heterozigoto, até nós temos aqui o último homozigoto para o último alelo possível, né? O Pn ao quadrado, tá? Tudo isso também somado tem que ser igual a 1, tá? Então, no número de indivíduos, nós vamos ter um número n de indivíduos para cada tipo de genótipo, tá? Portanto, cada um genótipo específico, tá? Que será diploide sempre, mas com diferentes combinações de alelos, tá? E aí nós vamos ter, então, as frequências genotípicas observadas, tá? A frequência P1 é 1, P1, 1, né, no caso, que é o do homozigoto para o alelo A1, o P22, homozigoto paralelo 2, né? PNN, homozigoto paralelo N, e aí os diferentes heterozigotos, tá? Que aí será então a divisão do número de indivíduos contendo esse genótipo pelo número total de indivíduos, N, né? E aí nós temos então como calcular as frequências alélicas da mesma forma como nós tínhamos anteriormente com o marcador codominante. Nós temos a frequência do homozigoto para aquele alelo, mais a metade do somatório de todos os heterozigotos que contém aquele alelo 1, né? No caso, o alelo A1 aqui, por exemplo. Então, nós temos aqui P11, será então a frequência genotípica do homozigoto, né, A1, que irá conter, então, todos esses indivíduos terão esses genótipos, né, esses alelos, perdão, mais a metade de todos os heterozigotos que contém este alelo 1, tá? Então, eu posso fazer isso para todos os meus indivíduos para verificar, então, as frequências alélicas observadas, tá? Por essa fórmula aqui geral. E aí, aqui um exemplo, né, que eu deixo como exercício para vocês exercitarem usando o marcador codominante com vários alelos, tal como a gente pode fazer com os microsatélites.